Março de 64 foi um mês conturbado e cheio de confusão, mas não teve golpe de Estado. Eu falei aqui recentemente. No dia 1º de abril daquele ano, e não havia data melhor para isso acontecer do que um 1º de abril, porque tudo relacionado à ditadura é uma grande mentira, eles derrubaram o presidente João Goulart. No dia 13 de março, o presidente João Goulart compareceu ao chamado Comício da Central do Brasil, aquela famosa estação de trens, que inclusive fica do lado do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando do Exército na época. Além de discursar em defesa das reformas de base, Jango assinou decretos desapropriando refinarias de petróleo que não pertenciam à Petrobras e propriedades rurais subutilizadas nas margens das rodovias federais para fazer reforma agrária. No dia 19, a oposição reagiu com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com faixas contra Cuba e gritos como verde e amarelo, sem foice nem martelo. Não tinham criatividade ainda para dizer que a bandeira jamais seria vermelha. No dia 25, os marinheiros fizeram uma revolta por melhores condições e o ministro da Marinha mandou prender os amotinados. Mas como eles eram a favor das reformas de base do governo, João Goulart os anistiou e ainda exonerou o ministro, apoiando assim uma ação que desrespeitava a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas. Com o clima já quente pelos últimos acontecimentos, Jango compareceu a uma assembleia de sargentos da Marinha na noite do dia 30 de março e fez um discurso que foi utilizado como pretexto para o golpe. Na madrugada, de 30 para 31, o general Olímpio Mourão Filho resolveu colocar as tropas na rua, mas até meio-dia não parecia ter saído do pijama e do roupão de seda vermelho que ele disse que usava. Ele comandava o exército em Juiz de Fora, cidade mineira que fica a menos de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, e aguardava reforços de Belo Horizonte, que demoraram a chegar e ele não queria entrar sozinho na capital federal. Aliás, em 64, a capital já era Brasília, mas a transferência demorou muitos anos. Muita coisa continuava no Rio, inclusive os militares mais ligados ao presidente. O governo menosprezou essa movimentação inicial vinda de Juiz de Fora, apesar das coisas irem se desenrolando nos bastidores. Porque o presidente tinha o general Armando Âncora no comando do 1º Exército, ou seja, Rio, Minas e Espírito Santo, o general Amaury Cruel no 2º Exército, São Paulo e Mato Grosso, incluindo o que hoje é Mato Grosso do Sul, e o general Ladário Telles no 3º Exército, na região sul. O 4º Exército era o comando do Nordeste e havia ainda os comandos militares de Brasília e da Amazônia. Nenhum dava sinais de adesão ao movimento do Mourão Filho, mas na Câmara, uma sessão muito conturbada, com discursos muito acalorados, e circulava boatos que Amaury Cruel, do 2º Exército em São Paulo, teria aderido ao movimento. Era mentira. Mas no final daquela noite, ele, Cruel, telefonou para Goulart alertando para a insatisfação dos militares com as suas últimas atitudes e pediu que o presidente desse uma demonstração que as Forças Armadas ainda podiam confiar nele, rompendo com os membros da esquerda que lhe cercavam, como o ministro da Justiça, Abelardo Jurema, e o da Casa Civil, Darcy Ribeiro. Pediu ainda que ele colocasse na ilegalidade a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, a CUT da época. Jango respondeu ao general: "Eu não abandono meus amigos. Se essas são suas condições, eu não as examino. Prefiro ficar com as minhas origens. O senhor que fique com suas convicções. Põe as tropas na rua e traia abertamente." Cruel lança então um manifesto contra o Jugo Vermelho, mas reafirmando fidelidade à Constituição. Aparentemente, a sua intenção ainda era emparedar sem derrubar o presidente, apesar de hoje haver quem diga que ele foi subornado para mudar de lado. Ainda sem ter a real dimensão do que estava acontecendo, Jango fez 3 movimentos. Primeiro, mandou o 1º Regimento de Infantaria conter as tropas que vinham de Juiz de Fora. Segundo, pediu ao ex-presidente Juscelino Kubitschek que conversasse com o governador de Minas, Magalhães Pinto. Em terceiro,
destacou o comandante do primeiro exército, Armando Âncora, para conversar com Cruel, que ele havia acabado de destratar ao telefone. Foi dormir achando que aquilo era suficiente, e sem saber que aquela era sua última noite no Palácio das Laranjeiras, residência oficial da presidência no Rio. Já na madrugada do dia 1º, o comandante do regimento de infantaria, aquele que ia conter Mourão Filho, foi convencido a aderir ao golpe por um telefonema do general Odílio Denis. JK, por sua vez, nunca procurou Magalhães Pinto, e do encontro entre Cruel e Âncora, ocorrido na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, metade do caminho entre Rio e São Paulo, ambos saíram convencidos que não havia salvação para o governo. Pela manhã do dia 1º, o presidente ainda despachou no Laranjeiras. Recebeu empresários como se nada tivesse acontecendo. Sobre a crise militar, apenas uma nota dizendo confiar na fidelidade das Forças Armadas. Seu ministro da Guerra, general Jair Dantas Ribeiro, que tinha sido operado da próstata, saiu do hospital para comandar a resistência ao golpe, mas colocou como condições os mesmos pedidos de Cruel e obteve a mesma resposta. Acabou pedindo demissão. Já perto do meio-dia, o deputado Santiago Dantas, que havia sido ministro de Relações Exteriores, alertou o presidente para o possível apoio dos Estados Unidos ao golpe. Santiago tinha mais palpite que informação nesse momento, mas Jango parou de levar aquilo como brincadeira. 13h, ele embarcou para Brasília enquanto Castelo Branco, Geisel e Golbery lançavam o Manifesto dos Generais da Guanabara, ainda escondidos num apartamento de Copacabana. Eles incitavam os oficiais: camaradas do Exército, unamo-nos em defesa do Brasil. Era a senha para os golpistas perderem o medo de se expor. Em Brasília, Darcy Ribeiro ainda tentou organizar uma resistência armada sem armas. Queria prender os presidentes do Congresso e do STF, mas os comunistas rejeitaram a ideia. Às 16h, a movimentação mais simbólica do dia. Os tanques que guardavam o Palácio das Laranjeiras, já vazio, atravessaram o quilômetro que separava a residência do presidente da residência do governador, o golpista Carlos Lacerda, que recebeu os oficiais no Palácio Guanabara aos prantos. A noite, chuvosa no Rio de Janeiro, foi festejada pela classe média nas janelas com papel picado. Eles ainda não batiam panela nesse tempo. Em Brasília, Jango nem chegou aí ao Palácio do Planalto. Foi à Granja do Torto e de lá saiu às 22h para decolar rumo a Porto Alegre. Encaminhou comunicado ao Congresso Nacional. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil. O texto foi ignorado e o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, decidiu mentir ao país, afirmando que Jango havia deixado o território nacional. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Abandonou o governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Já era madrugada do dia 2 quando ele atravessou a Praça dos Três Poderes
na companhia de alguns parlamentares e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, para empossar Ranieri Mazzilli num palácio às escuras, com Darcy Ribeiro no andar de cima reclamando do general Nicolau Fico, que não reagiu a nada daquilo. Na manhã do dia 2, Jango ainda se reuniu com o comandante do Terceiro Exército no Rio Grande do Sul e avaliava resistir. Mas durante uma das crises de choro daquele dia, ele foi avisado que tropas de Curitiba estavam a caminho de Porto Alegre e ele tinha poucas horas para deixar o país se não quisesse ser preso. Ao meio-dia, partiu para sua fazenda em São Borja, divisa com a Argentina. Ele só deixaria o país rumo a Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 4, mas naquele mesmo dia 2, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceria Mazzilli como o presidente interino da República. O golpe não aconteceu no dia 31 de março, e nós já tratamos aqui da maneira com a qual a ditadura foi se instalando fingindo normalidade institucional. Mas a principal lição dessa história é que se manteve até o último momento esse discurso que estamos ouvindo hoje, de não haver risco para a ruptura institucional. Cuidado e vigilância, para a democracia não escorrer entre os nossos dedos de novo. Esse é o X da questão.